Olá pessoal, tudo bem? Era para ser um domingo normal hoje, né? Mas surgiu uma notícia aí que deixou toda a classe aí da enfermagem e nós mesmos, cidadão que dependemos dos profissionais de saúde da enfermagem, no caso os enfermeiros, técnicos de enfermagem, nos deixou muito triste, né? Decisão aí do ministro Barroso, né? Aquele que se aconselha lá com o João de Deus, né? Se aconselhava até então, onde suspendeu aí o piso da enfermagem, né? A PL 2564, que instituía o piso salarial da enfermagem, foi suspensa no Brasil, simplesmente num período eleitoral. Estamos no meio de uma campanha aí, e foi uma lei que foi aprovada no Senado em novembro do ano passado, foi aprovada pela Câmara, até com votos da oposição em maio desse ano, e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi uma lei aí que foi muito estudada, foi muito vista, foi muito buscado aí de onde surgiu os recursos para fazer esse reajuste com essa classe tão importante aí que nos ajudou demais, ajudou a população brasileira na pandemia, né? Porque se não fossem os enfermeiros, e quantas vidas a gente teria perdido, não é verdade? Mas enfim, tá aí uma decisão política do Barroso, provavelmente atendendo a oposição, atendendo aí os empresários aí do ramo da saúde. E eu vou comentar sobre isso agora, lendo o artigo na íntegra aí do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem. Eu vou ler na íntegra agora, pessoal, um artigo do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, que foi publicado no dia 30 de agosto de 2022. Ou seja, acho que quem publicou isso aqui, que é a presidente do Conselho Federal de Enfermagem, a Betânia Santos, já estava prevendo que o STF poderia ter tomado essa decisão. Então vou ler na íntegra para vocês, tenham paciência, para vocês entenderem essa situação triste aí, onde a minha esposa é enfermeira, e ela contou para mim que, a exemplo, lá no Nordeste, tem enfermeiro que ganha R$ 1.700 por mês, tá? Que se mata aí no atendimento aí em UPAs, em postos de saúde, para salvar a vida das pessoas. Técnicos de enfermagem ganhando R$ 900 lá em muitos estados do Nordeste, estados muitos comandados pela esquerda. Na verdade, a maioria dos estados, dos 9 estados aí do Nordeste são comandados por governadores de esquerda e por muitos prefeitos de esquerda. E pagam uma miséria, uma merreca aí para os profissionais de saúde, tá? Que tanto nos auxiliaram, tantas vidas salvaram nesse período de pandemia que a gente passou aí terrível, né, pessoal? Mas enfim, eu vou ler esse artigo do COFEN para vocês entenderem bem essa situação aí e essa jogada política do Barroso, que você pode ter certeza que amanhã a mídia podre, nojenta, desmamada do dinheiro da Secom, vai jogar para cima do presidente Jair Bolsonaro. Vocês podem ter certeza disso, mesmo ele dando sanção nessa lei, há cerca de 2 meses atrás, quase. Vou ler para vocês aqui. A quem interessa sucatear a enfermagem? É enganosa a tese de que o novo piso provocará fechamento de leitos e onda de demissões. Artigo do COFEN. A enfermagem é a maior força de trabalho da saúde. Representa aproximadamente 50% das equipes dedicadas a atender e cuidar dos pacientes. Pelo trabalho realizado na pandemia e na vacinação contra a Covid-19, a categoria ganhou protagonismo, notoriedade e o respeito da população, com certeza. Essa viabilidade trouxe à tona os salários miseráveis que são pagos a essas trabalhadoras e trabalhadores, em contraste com os lucros exorbitantes dos donos de hospitais e planos de saúde. Ou seja, quem entrou com essa ação aí foi o Conselho Nacional de Saúde, que é formado, na verdade, aí de donos de hospitais, de planos de saúde, etc., que eles não querem pagar como deve aí, como merecem os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Diante da realidade exposta, a sociedade exigiu que o Congresso Nacional ouvisse a categoria e discutisse a criação de um piso salarial para erradicar os salários dignos de fome que são praticados em todo o país. Após as equipes técnicas das duas casas legislativas, no caso o Congresso, confirmarem a legalidade e a viabilidade econômica da matéria, ou seja, o Congresso ratificou que havia legalidade e a viabilidade econômica disso daí. Tanto que teve muito deputado da oposição até, agora eu vou fazer um adendo aqui, até a gente do PT votou a favor, tá? E não quero defender eles de jeito nenhum, mas até eles. Em um raro momento de entendimento entre a base do governo e a oposição, olha aí, isso que eu falei agora. O projeto foi aprovado por unanimidade no Senado e por 97% dos deputados. Da mesma forma, a equipe técnica do Palácio do Planalto confirmou a legalidade e constitucionalidade do projeto, de modo que o texto veio a ser sancionado pela Presidência da República. Vide Jair Messias Bolsonaro, porque o pessoal não gosta de citar, né?
no dia 4 de agosto de 2022. Lei 14.438/2022. O que era para ser motivo de comemoração logo se tornou um pesadelo. Não tardou para que a confederação que representa os bilionários da saúde contratasse um grande escritório de advocacia e entrasse com uma ação de inconstitucionalidade no STF. Chamados a opinar, as assessorias jurídicas da Câmara e do Senado, da Presidência da República e da Advocacia Geral da União, AGU, já se manifestaram pela constitucionalidade do piso e pela rejeição dos pedidos de impugnação. Não obstante, mesmo antes de qualquer manifestação ou de uma decisão liminar de Suprema Corte, adversários da enfermagem moveram uma máquina de comunicação poderosa para espalhar fake news sobre o assunto nas redes sociais, se utilizando de dados duvidosos e da imagem de hospitais filantrópicos para ameaçar a sociedade com demissões e fechamento de leitos. Até acho que a Rede Globo fez uma matéria a respeito aí, denegrindo a imagem de alguns hospitais filantrópicos, aí, questão de algumas semanas atrás, tá? Até foi comentado na Jovem Pan isso daí, no Pingo nos Is. A verdade é que, além de inconstitucional, o piso é economicamente viável e vai trazer desenvolvimento ao país. Para se ter ideia, segundo estudo da Câmara dos Deputados, o custo anual para cumprir a lei e erradicar os salários miseráveis da enfermagem representa somente 2,7% do PIB da saúde, 4% do orçamento do SUS, 2% de acréscimo da massa salarial dos contratantes e, pasmem, míseros 4,8% do faturamento dos planos de saúde em 2020. Olha, pessoal. É muito sacanagem que estão fazendo com os enfermeiros. Entre os 315 bilionários brasileiros, 9 operam no ramo da saúde e 8 ficam muito próximos, muito mais ricos ainda desde o início da pandemia, segundo o levantamento da revista Forbes. Para ficar em apenas 2 exemplos, podemos citar que o patrimônio do fundador da Rede D'Or, saltou de 2 bilhões de dólares em 2020 para 11 bilhões de dólares em 2021. A fundadora da operadora de planos de saúde, a Amil, por sua vez, viu sua fortuna saltar de 3,5 bilhões de dólares em 2020 para 6 bilhões de dólares em 2021. Da mesma sorte, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, indicam que o lucro líquido per capita dos planos de saúde mais que dobrou em 4 anos, saltando de R$ 75,70 em 2014 para R$ 185,80 em 2018. Diante desses números, que são reproduzidos em escala por todo o mercado, é justo que técnicos de enfermagem recebam R$ 900 por 176 horas de trabalho mensal? Isso é uma pergunta no meio do texto aqui. É justo que enfermeiros profissionais de nível superior e que exercem funções de responsabilidade extrema recebam R$ 1.200 por mês de trabalho? É ridículo isso no Nordeste, lá em vários estados de esquerda, né, comandado por governadores de esquerda, os profissionais de saúde, os enfermeiros recebem essa miséria. Pensa, pessoal, R$ 1.200. É isso que está acontecendo, enquanto donos de hospitais e planos de saúde registram lucros bilionários e cada vez mais alvitantes. É enganoso arguir a tese que a enfermagem vai ser responsável pelo fechamento de leitos de hospitais e ameaçar a profissão com uma onda de demissões, uma vez que todo mundo sabe que o mercado da saúde já contrata só o número mínimo de profissionais e não pode prescindir de nenhum de seus quadros. Não se deixe enganar. Nenhum hospital será fechado por esse motivo. E o ambiente da saúde ficará muito mais saudável. Claro, o pessoal animado, ganhando mais, vai trabalhar com mais tranquilidade, com mais dedicação, de uma forma mais confortável, mais alegre, com justiça social e reconhecimento àqueles que fazem o sistema verdadeiramente funcionar. Quase encerrando aqui, pessoal. Durante a pandemia, a enfermagem brasileira cuidou de 34 milhões de pacientes. 34 milhões de pacientes. Isso equivale à população quase da Espanha, gente. Aplicou 519 milhões de doses de vacinas contra a doença e deu conforto para 680 mil pacientes que foram a óbito e seus familiares. Infelizmente, 680 profissionais perderam a vida na linha de frente. Olha, 680 profissionais de saúde pegaram essa doença no peito, né, no caso, e deixaram e perderam suas vidas aí por conta do vírus. Mas o trabalho da categoria não começa na pandemia. Desde Ana Neri, em 1864, até o advento do Sistema Único de Saúde, SUS, a enfermagem está na linha de frente trabalhando para cuidar das pessoas, tratar doenças, reduzir mortes e promover a saúde. Portanto, é necessário reconhecer esse papel. Ou seja, a luta dos enfermeiros é desde 1986, pessoal. Tá? É uma luta de mais de 30 anos para se instituir aí o piso salarial, né? E agora que estava todo mundo tranquilo aí, que tinha se tornado a realidade, vai lá o Luiz Barroso, o Boquinha, né? O Boquinha, não vou te falar do que, né? Foi lá
e simplesmente suspendeu essa decisão aí, porque agora o governo federal, estadual e os municípios têm que provar da onde que vão tirar o dinheiro para pagar. É ridículo, né? Se uma lei dessa foi aprovada, passou pelas duas casas legislativas, com a anuência da Presidente da República, com estudo de órgãos de fiscalização e controle do Legislativo e do Executivo, com certeza é algo que era para ser viabilizado e estava programado já para ser pago a partir dessa segunda-feira. O salário aí dos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, já de acordo com a instituição do piso salarial, né? De acordo com o piso salarial. Para encerrar o texto, pessoal, afinal, a quem interessa sucatear a enfermagem? A quem interessa negar um salário justo a essa categoria? Enfim, apenas aqueles que vão ganhar com a exploração máxima dessa força de trabalho. Por outro lado, a sociedade é majoritariamente a favor, pois entende que é justo e necessário erradicar os salários miseráveis que são pagos a quem exerce a ciência do cuidado. O texto está no site do Conselho Federal de Enfermagem e é de um veículo de comunicação, foi reproduzido na íntegra, um veículo de comunicação lacrador esquerdista, que é contra o governo Jair Bolsonaro, pois eles não recebem dinheiro como eles recebiam antigamente, que é a Folha de São Paulo, né? Que detém aí Datafolha, tudo e todas aquelas pesquisas imundas e podres, né? Então, pessoal, a situação dos enfermeiros é essa hoje. Muita gente nervosa, muita gente revoltada nas redes sociais, não só a classe de enfermagem, políticos aí, principalmente ligados ao governo federal, políticos que aprovaram no Congresso, né, no Senado, na Câmara, essa tão importante matéria, estão revoltados aí com a decisão de domingo, aí, que estragou o domingo da enfermagem do Brasil inteiro, né? Profissionais aí entraram em contato comigo enquanto estavam trabalhando, em especial também a minha esposa aí, decepcionada com essa decisão aí do Luiz Roberto Barroso, que não é nada mais que uma decisão política, bem no meio de uma campanha eleitoral, para amanhã criar narrativas aí de meios de comunicação podre, como Folha de São Paulo, que apesar nesse texto aí eles usaram um pouco de um jornalismo correto, né? Fizeram um texto bem fiel à realidade que os enfermeiros estão passando, com esse receio que já se tinha aí, que seria cancelado ou suspenso, né, essa lei, através aí que foi aprovada da PL 2564. Mas tá aí, é a realidade agora. Eu espero que as entidades de classe como o COFEM, Corém dos estados aí entrem com uma ação para reverter isso daí. E vocês vão ver a mídia podre com certeza jogando a culpa no presidente Jair Bolsonaro, que foi o cara que teve coragem e sancionou, né? Mesmo sabendo aí que poderia gerar algum tipo de impacto, mas foi muito bem feito, foi muito bem estudado para que fosse proporcionado essa sanção aí através aí do Ministério da Fazenda, do ministro Paulo Guedes. Então, pessoal, eu quero que você comente a respeito disso daí, tá? É muito triste você saber que pessoas profissionais aí que salvaram a sua vida, a vida dos seus familiares aí durante a pandemia, receberam no peito aí, foram linha de frente aí, teve profissional de saúde, em especial aí da minha casa, né, minha esposa, que só ia do trabalho para casa, trabalho, e não saía fazer qualquer outra coisa durante a pandemia, né? Não tinha vida, só trabalhava e ia para casa, até para se resguardar e resguardar o próximo, né? Resguardar um vizinho, nós mesmos da família aí, que ela poderia de repente se infectar aí no seu trabalho no hospital e tinha receio de trazer o vírus para nossas casas aí, para os seus familiares, para os seus entes queridos. Então, pessoal, fica aí o meu comentário, o meu repúdio mais uma vez ao ministro Barroso, ao Supremo Tribunal Federal, que trabalha contra o povo e que atualmente defende aí, você sabe qual candidato, e com certeza amanhã haverá uma narrativa da esquerda e da mídia podre aí articulada para tentar denegrir o governo e as decisões do presidente Jair Bolsonaro. Muito empenho da equipe econômica do governo federal conseguiu aí que essa lei fosse aprovada e fosse sancionada. Amanhã vocês vão aguardar aí o contorcionismo da mídia aí para cima do presidente em relação a esse assunto. E pessoal, meus enfermeiros queridos aí, tem muito enfermeiro também que acredita votar na esquerda, que falava mal aí do presidente Bolsonaro e a favor aí do STF, comece a repensar aí suas ideias e comece a repensar suas concepções em relação ao jogo político que a gente está vivendo aí, que pelo poder eles não têm dó da sua realidade, da sua vida, do seu ganho aí que você poderia estar usufruindo aí para melhorar a sua vida e a vida dos seus familiares, tá ok?
Obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Curta, comenta, compartilha, inscreva no nosso canal. Meu nome é Inês Bigliorini, eu sou jornalista. E até o próximo vídeo.